Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Hércules, da Mabel Games. Este é um jogo desenhado por Fábio Lima. Este é um jogo para 1 a 4 jogadores, 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 minutos. Este é então um jogo onde vamos ser ajudantes do Hércules e vamos tentar então fazer e ajudá-lo a fazer os seus 12 trabalhos. Vamos então ver como é que se joga a este Hércules, depois vamos voltar para as minhas opiniões. E como sempre começamos com a preparação do jogo e começamos por montar o tabuleiro de jogo. Para isso vamos colocar a peça mais pequena com os barcos mais à esquerda e depois vamos colocando as restantes umas aos lados das outras de forma crescente pelos números no topo. Colocamos o dado branco ao alcance de todos os jogadores. De seguir iremos adquirir as cartas dos deuses, que têm então no canto superior direito vários pergaminhos com pontos. Vamos separar as cartas de Zeus, de Panteão e de Hades das restantes. Vamos baralhar então essas cartas de deuses e vamos colocá-las aleatoriamente por cima dos números com o símbolo inferior dessa carta visível para todos os jogadores. Assim desta forma. De seguida vamos pegar na carta de Zeus e nas restantes cartas que têm o Panteão e vamos colocar a carta de Zeus e por baixo o número de cartas igual ao número de jogadores menos 1. Isto é, vamos retirar todas as cartas que têm 3 tochas e 4 tochas para 2 jogadores. Vamos cortar a carta de 4 tochas para 3 jogadores. Com 4 jogadores iremos jogar com todas. Vamos dizer que é 3 jogadores, portanto esta iria sair de jogo juntamente com a carta de Hades, que é apenas para os jogos solo. Colocaremos então os Zeus e as cartas de Panteão no espaço 12 do trilho. Iremos então depois adquirir as cartas de vaso, que têm um número no centro do vaso e os pontos no canto superior direito. Iremos tirar a carta com os pontos menores se estivermos a jogar com 2 jogadores. E iremos colocá-las por cima dos deuses, seguindo os números de forma crescente da esquerda para a direita. De seguida vamos adquirir as cartas dos semideuses, vamos separá-las todas pelas ilustrações iguais, iremos baralhá-las, iremos colocá-las na parte de baixo do tabuleiro. Assim desta forma. De seguida, cada jogador irá escolher a sua cor e lá levar para si a carta de ajudante na sua cor, 2 dados na sua cor, todos os cubos da sua cor e o trabalhador da sua cor. Irá colocar a sua carta e os seus dados à sua frente, irá escolher um dos barcos, irá lá colocar o seu trabalhador, irá colocar todos os cubos em cada um dos espaços dos quadrados, assim desta forma. E para terminar irá ser escolhido o primeiro jogador e irá ser dado a carta de Pegasus, que irá levar para a sua frente. E está pronto a jogar Hércules. O objetivo de Hércules é ganhar pontos de vitória. Para isso os jogadores irão fazer operações matemáticas com os seus dados, de forma a adquirir cartas de deuses, de semideuses e avançar um determinado número de espaços para ganhar cartas de vasos. O jogo irá decorrer por rondas, onde em cada ronda todos os jogadores irão lançar os seus dados ao mesmo tempo, irão fazer as operações com os valores dos seus dados, irão fazer o seu trabalho retirando um dos cubos que corresponde ao valor da operação, ou então irá descansar. Isto irá decorrer até um dos jogadores levar o seu aprendiz até ao espaço 12 do tabuleiro. Uma ronda de Hércules é composta por 3 fases. Na fase 1, todos os jogadores irão lançar todos os seus dados simultaneamente. Irão manter os valores dos dados visíveis para todos os jogadores. Na fase 2, começando no jogador que tem a carta de Pegasus e depois indo pela esquerda a favor dos ponteiros do relógio, cada jogador irá realizar um dos trabalhos ou irá descansar. Para realizar um dos trabalhos, o jogador terá de realizar uma das 4 operações matemáticas com os valores dos seus 2 dados.
O resultado dessa operação terá de ser um número inteiro entre 1 e 12, não sendo permitido outro resultado, inclusive números fracionários. De seguida, o jogador irá retirar o cubo correspondente ao valor da operação e irá levá-lo para a sua frente. Caso já não esteja lá um cubo, significa que o trabalho já foi feito e não poderá ser feito novamente. Isto é, a operação com aqueles dois dados não poderá ser realizada, tendo que fazer outra operação ou então descansar. No entanto, poderemos utilizar as cartas de deuses e semideuses para modificar os dados nesta fase. A utilização das cartas serão explicadas mais adiante. Depois de realizar um trabalho e retirar o cubo respectivo, o aprendiz terá de se mover para o número mais à direita vazio de cubos, não podendo passar por cima de nenhum cubo. Isto é, ele tinha retirado este 1, ele obrigatoriamente teria que se mover para o 2, não podendo ficar no 1. No entanto, não poderá passar para o 5, porque não pode passar por cima do cubo que está no 3. No entanto, quando for retirado o 3, então sim, ele poderá avançar para o 5. Se o jogador fez o trabalho, ele irá ganhar uma carta semideus. Esta carta poderá corresponder à operação realizada ou aos valores utilizados nesta operação. Isto é, eu posso fazer aqui uma soma, o que me irá permitir adquirir então o semideus da soma e irei levar para a minha frente colocando com os restantes semideuses e retirando, claro, o cubo, movendo de seguida o meu aprendiz para o espaço à direita livre. O jogador poderá apenas escolher uma carta, mesmo que esta tenha mais que uma opção, tendo de ser a carta do topo da pilha escolhida. Se não existir nenhuma carta que possa ser adquirida com esta ação, o jogador não irá ganhar nenhuma carta semideus. Nesta hipótese eu queria fazer uma subtração para tirar este 5. No entanto, eu não tinha cartas de subtração porque já estavam todas gastas. No entanto, como eu tenho aqui um 6, eu posso ir buscar a carta que tem o símbolo do dado de 6 e levá-la para mim. Mas mesmo que tivesse a opção de levar a subtração, eu apenas poderia escolher ou a carta do dado ou a carta da operação. Sempre que o aprendiz avançar 3 ou mais passos de uma só vez, em uma só jogada, o jogador irá ganhar uma carta de vaso do topo da pilha correspondente ao número de passos que avançou, colocando-a à sua frente. Este então andou 1, 2, 3, 4, 5. Eu ia buscar a carta de vaso do topo da pilha, colocando-a à frente. Se eu avançar, eu puder adquirir uma carta com um valor e essa carta já não existir, eu posso adquirir uma carta com um valor menor que esteja ainda disponível. Depois de avançar para um espaço que ainda possui uma carta de Deus por cima, o jogador irá adquirir essa carta e irá colocá-la à sua frente. Atenção, o jogador apenas poderá adquirir num único turno uma carta de cada tipo, mas pode adquirir uma carta de semideus, de Deus e de vaso num só turno. Durante a ação de realizar trabalho no seu turno, o jogador poderá usar e ativar qualquer número de cartas de Deus ou semideus que tenha adquirido e que estejam ativas pela ordem que desejar. O jogador poderá ativar uma carta de Deus se estiver virada para o lado com uma cruz, o que quer dizer que está ativa, virando-a de seguida para o lado contrário, não podendo ser utilizada mais a não ser que seja desvirada durante uma ação de descanso. O jogador poderá ativar uma carta de semideus se esta não tiver nenhum cubo em cima. Depois de ativar, o jogador irá colocar um dos seus cubos adquiridos anteriormente no espaço para tal em cima da carta, não podendo ser mais utilizadas a não ser que o cubo seja retirado durante uma ação de descanso. As cartas de ação são as seguintes. As que tiverem este símbolo dos 3 dados, o jogador irá adquirir um terceiro dado, o dado branco, irá lançá-lo e dos 3 dados seus, ele irá escolher quais os 2 que quer utilizar. E esses serão os seus dados até ao final do turno. A ação de relançar dados, o jogador poderá lançar novamente qualquer número de dados que já tenha lançado durante o seu turno, inclusive o branco, se o tiver utilizado, e serão então estes os novos valores.
Na ação de aumentar 1, o jogador irá escolher então um dos dados, irá aumentar por 1 o valor desse dado. A ação reduzir 1, o jogador irá subtrair a um dado um valor virando para a face correspondente. A ação rodar 180 graus, o jogador irá virar um dos seus dados para a face oposta, lembrando que a soma dos lados opostos de um dado é 7. Copiar um par dos dados. O jogador irá virar a face dos dois dados da sua cor para ficarem iguais aos valores dos dados de outro jogador. As restantes cartas ou terão pontos de vitória ou terão mais um símbolo para as maiorias pontuar no final do jogo. Como podem ver, todas as cartas dos deuses têm os mesmos poderes, não utilizando, como já explicado, os cubos, mas sim virando-as ao contrário. Em vez de realizar um trabalho e não tendo ativada nenhuma das suas cartas nesse turno, o jogador poderá descansar. Para isso, poderá retirar até 3 cubos de 3 dos seus semideuses e também poderá virar face para cima uma das suas cartas de Deus do Olimpo. Com isto, os semideuses e os deuses descansados ficam prontos para serem utilizados novamente. Na fase 3, depois de todos os jogadores terem executado a sua fase 2, irá terminar a ronda. Para isso, a carta de Pegasus irá passar para o jogador à esquerda de quem a tinha, sendo este novo jogador a iniciar uma nova ronda. O final do jogo é iniciado quando um dos aprendizes chegar à posição 12 do tabuleiro de jogo, adquirindo imediatamente para si a carta de Zeus. A ronda irá ser completada jogando todos os jogadores que ainda não jogaram nessa ronda, podendo então também eles chegarem à posição 12, levando uma carta de Panteão para si. Depois de terminar o jogo, irá-se proceder então à pontuação final. Para mais facilmente realizar a pontuação, será utilizado o bloco de pontuação. Sendo assim, cada jogador irá somar todos os pontos presentes nos pergaminhos nas cartas de Deus, Semideus e Vaso. Depois, os jogadores irão contar o número de símbolos de cada tipo e quem tiver mais símbolos de um determinado tipo irá ganhar 5 pontos. Em caso de empate, todos os jogadores empatados irão ganhar 5 pontos. Os símbolos dos dados nos vasos para estes tipos de cartas contam todos como o grupo do numeral, não interessando o valor. Vamos dizer que aqui o azul tinha mais cartas de operação menos e era o que tinha mais, então ele ganhava 5 por então ter mais cartas da operação subtração. Por cada conjunto completo dos 5 símbolos, isto é, dados, multiplicação, subtração, soma e divisão, o jogador irá ganhar 5 pontos. Neste caso, ele então tem pelo menos 2 de cada, então ele irá ganhar 10 pontos por ter então os símbolos. Não esquecem que também alguns dos deuses têm o símbolo da operação e do numeral, contando também para estas maiorias. Finalmente, cada cubo que não estiver nas cartas de um semideus conta 1 ponto. Isto é, estes daqui não estão nas cartas, logo cada um destes iria valer 1 ponto. Depois de somados os pontos, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, dos empatados, quem tiver o seu aprendiz no espaço mais alto será o vencedor. Se ainda assim permanecer o empate, dos empatados, o jogador que ganhou mais maiorias, incluindo empates, será o vencedor. Se ainda assim permanecer o empate, dos empatados, o jogador que possuir mais cubos, sem estarem nas cartas, será o vencedor. Se no final de tudo ainda permanecer um empate, todos os jogadores empatados irão partilhar a vitória. E é assim como se joga Hércules da Mabel Games. E depois sabemos como é que se joga, vamos saber as minhas opiniões. E como sempre começamos com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos sobre este jogo. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais que este jogo transforme a matemática em algo divertido. É verdade. Pegue um pouco no formato então de conhecimento e o transforme em algo mais lúdico. Isto é, pegando em operações matemáticas simples
deixando as pessoas criar as operações, dividindo, somando, subtraindo, multiplicando e então permitindo usar esses resultados como valores para as ações que vão fazer neste jogo. Portanto, transforma então esta matemática que muita gente não aprecia muito em algo divertido, num jogo que sem dúvida é familiar e é muito interessante mesmo para as crianças perder um pouco o medo a esta matemática. É então gosto mais. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos combos das cartas, é verdade. Fazer as cartas, combinações, isto é, agora viro o dado para o face inverso e depois some-lhe a este, subtrai a este outro e pumbas. Consegui fazer algo que eu não conseguia fazer. Ou então copio aqueles dados com este, consigo somar aqui a e consigo então fazer aquele último cubo, consigo apanhar o último cubo que eu conseguia e termino o jogo. Portanto, esta parte das cartas, de usar as cartas e de saber se nas últimas jogadas vou usar cartas, porque os pontos, como é que é dizer, os cubos também valem pontos. Portanto, esta escolha é também muito interessante, mas eu gosto muito de usar isto para fazer isto, copiar aquele para depois somar aquele e depois virar ao contrário. Acho muito interessante para chegar a um resultado que nos apraz. Portanto, sem dúvida, o combo de cartas é gosto mais. Então, o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos dos seus componentes. Porquê? Não sou muito fã daquele tabuleiro partido aos pedaços, mas compreendo para facilitar colocar então numa destas caixas mais pequenas. Também as cartas são muito pequenas, para a minha opinião, mas também continuo a compreender para ter uma pegada menor no coisa, compreendo. Mas por outro lado gosto muito da arte, portanto tem aqui gosto da arte, os componentes não aprecio muito, portanto fica aqui mais ou menos para este Hércules em termos de componentes arte. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos da aleatoriedade. É verdade, este jogo dá para fazer os combos e tal, com as cartas, mas no final de contas, principalmente lá para o fim, vamos estar muito condicionados à aleatoriedade quando já começarmos a tirar os cubos. Ou então já tirámos os cubos, já estamos lá mais à frente, e as cartas podem não nos deixar fazer aquilo. Portanto, a aleatoriedade sem dúvida é muito, apesar de haver montes de formas de mitigar esta aleatoriedade, não deixa de ser por vezes decisiva neste Hércules, e é por isso que eu gosto menos. E depois sabemos o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos. Vamos saber as minhas opiniões finais e globais deste Hércules da Mebo Games. É um jogo que muito me apraz, é verdade, é um jogo familiar, mesmo naquela veia de jogos familiares que metemos famílias que pouco jogam com crianças e conseguem passar aqui um bom momento fazendo contas e divertindo-se com isso, o que não é muito normal. Portanto, é sem dúvida um jogo que para famílias resulta. Para pessoas que gostam de jogos mais pesados, mais envolvidos, mais profundos, não, nem por isso. Mas, sem dúvida, se queremos meter crianças a jogar, queremos um bocadinho mais do que os jogos infantis, portanto já um passo entre os jogos infantis e os jogos introdutórios. Pronto, isto é basicamente um jogo introdutório. Sem dúvida, e para pessoas que pouco jogam, os conceitos deste jogo são, na minha opinião, de compreensão fácil e rápida. É muito interessante nesse aspecto. E depois gosto bastante das cartas, apesar que conseguem mitigar de alguma forma os dados, que sem dúvida são o mecanismo principal do jogo e que por si leva a muita aleatoriedade, mas depois temos as cartas que conseguem mitigar isto e fazem uns combos muito divertidos nesta mitigação. Podemos usar várias cartas para conseguirmos chegar aos valores que queremos. Portanto, sem dúvida para mim
é o melhor deste jogo, é mesmo o que conseguimos fazer com as cartas para conseguirmos chegar aos valores que nós queremos. Mas às vezes simplesmente não dá, por isso mesmo dá aquele balanço, aleatoriedade, mitigação de aleatoriedade que às vezes falha, mas outras vezes quando resulta é muito bom. Portanto, é um jogo que sem dúvida que eu aconselho a famílias, que eu aconselho a pessoas que jogam um pouco. É um bom jogo introdutório, sem dúvida. Há aquelas pessoas que estão a procurar profundidade e complexidade de jogos. Não é para eles, até porque não é mesmo o objetivo nem o público-alvo deste Hércules. Mas para os restantes, pessoas que querem jogos introdutórios, pessoas que querem jogar com famílias e com crianças, é sem dúvida um jogo que eu aconselho. E pronto, foram estas as minhas opiniões. É assim como se joga este Hércules. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.